A paz de Deus de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 15. O título do capítulo é A Rebelião de Absalão e a Fuga de Davi. Os assuntos do vídeo de hoje serão: assim como é no céu, é na terra, e a separação do joio e do trigo. Santo é Jesus Cristo. Neste capítulo fica muito evidente como que funciona as coisas no céu e como elas refletem aqui na terra, Santo Deus, porque tudo acontece primeiro no mundo celestial, para depois ele ser reproduzido aqui no mundo material, amém? Aqui é um reflexo, é uma sombra, como diz a palavra de Deus, né, das coisas celestiais, né? Então, aqui a gente só tem um deslumbre, mas tudo que acontece lá influencia diretamente aqui na nossa vida, né? E também, o que a gente liga aqui na terra é ligado no céu. Então também as decisões que nós tomamos aqui também refletem no mundo celestial, amém? Tá tudo interligado. Então, tome muito cuidado com as suas decisões, porque ela influencia não somente no que você vai colher aqui neste mundo, mas também no vindouro, amém? Na eternidade. Então, vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus, aqui do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o clamava Absalão. Assim ele dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel, é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: Ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo o homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Santo Jesus Cristo. Então, aqui vejam o Absalão, ele é um exemplo claro da tipologia do nosso adversário, do diabo, né? E do inimigo de Deus. Porque aqui ele tem todas as características que o Lúcifer fez lá no céu e faz até o dia de hoje. Santo é Jesus Cristo, amém? Então, a gente aprendendo aqui com a história de Absalão e com outros exemplos bíblicos de tipologias do inimigo, a gente vai saber como se diferenciar quem é joio e quem é trigo. Santo é Deus, amém? Porque nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para nos mostrar o caminho que leva à salvação. Ele é o exemplo de todo aquele que é cristão. Nós temos que seguir o Evangelho, todas as palavras e ensinamentos do nosso Rei Jesus. Amém? E agora todos aqueles que praticam as obras do maligno são filhos do diabo. Amém? Isso está escrito em João. Tá? Então vamos ficar bem atentos com quais são as obras do inimigo, para a gente saber que a gente não pode fazer essas coisas, tá certo? Que a gente tem que seguir os exemplos de Cristo, tá certo? O Absalão, ele era uma tipificação perfeita aqui, porque ele era orgulhoso, né? A gente viu no capítulo anterior que ele era o mais belo lá de Israel, né? Não tinha nenhum semelhante a ele. Então, ele era um homem vaidoso, que ele sabia que ele tinha uma beleza que atraía as pessoas, né? E também ele usou do seu cargo de príncipe para poder manipular o coração das pessoas, dizendo que o rei não queria atender elas, ver as causas delas, e ele mesmo julgava as causas deles, né? Então, ele também era mentiroso, que é um atributo do inimigo também, né? O inimigo ele é mentiroso desde o princípio, a gente vai ver aqui, né? Então aqui, ó, outros exemplos de tipologia do diabo, né? Aqui em Isaías capítulo 14, do verso 13 ao 15, vai falar sobre o rei da Babilônia. Ele também é uma tipificação do inimigo, tá certo? E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então aqui o orgulho do rei da Babilônia, ele achar que ele era tão grande, tão poderoso, que ele se assemelhava ao próprio Deus, foi a ruína dele e o levou para o inferno. Da mesma forma, foi assim com o anjo traidor, né? Aqui em Ezequiel capítulo 28, do verso 11 ao 19, é uma profecia contra o rei de Tiro, mas ele também é uma tipologia do inimigo. E fica muito bem claro porque ele vai falar do Éden, que ele estava no Éden, né? O rei de Tiro não estava no Éden, né? Então está falando do próprio diabo, né? Que é a serpente que estava no Éden, que fez a humanidade cair, né? Então aqui eu vou ler apenas o verso 17, que é o que tem mais a ver com o capítulo de hoje, que é o Absalão, né? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei
diante dos reis te pus, para que olhem para ti, Santa Deus. Então, o anjo que Deus fez mais bonito, o anjo de luz, o portador da luz, Lúcifer, Deus criou ele perfeito, bonito de aparência, e deu uma missão muito importante para ele pregar a palavra de Deus para todos os seus anjos, né? Só que ele se corrompeu pela sua vaidade, pela sua formosura e pela sabedoria que Deus deu para ele. Ele usou isso para tentar trazer os anjos, seduzir os anjos para ele, e enganou um terço dos anjos. Da mesma forma que o Absalão estava furtando, seduzindo o coração das pessoas de Israel para se proclamar rei. Santa Deus. Então, tá tudo interligado aqui, tá bom? Vocês entenderam? Então, os atributos do inimigo. Ele é orgulhoso, ele é vaidoso, né? E outro atributo dele, ele é traidor, né? Em João capítulo 6, verso 70, está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo, né? É que Jesus está falando de Judas. Judas também é uma tipologia do adversário, porque ele traiu o Salvador das nossas almas, né? Então, da mesma forma que o anjo de luz, o Lúcifer, ele traiu ao Deus Altíssimo, Santa Deus. Então, traição é um atributo do diabo. Então, foge da traição. Seja honesto. Você assumir um compromisso com tua esposa, seja fiel, né? Você assumir um compromisso fez uma sociedade de negócios, cumpra a sua palavra. Não traia, tá bom? Porque isso é um atributo do inimigo, tá certo? Outro atributo do inimigo. Em João, verso 8, 44. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, outro atributo do inimigo é a mentira. Por isso que Jesus Cristo ele fala: eu sou a verdade, ele é o oposto disso, né? Porque todo aquele que mente tem por pai o diabo, está escrito em João, né? E todo aquele que fala a verdade tem por pai a Deus Altíssimo. Nós somos filhos de Deus, temos que falar a verdade, né? Ele também era homicida desde o princípio. Ele também, quando Caim matou Abel, né, foi influenciado pelo maligno, Santo Jesus Cristo. Então, desde o princípio da humanidade, o inimigo está no assassinato, está nas mortes, está no pecado. Então, os atributos de Deus é amor, justiça, sinceridade, né? E fidelidade. Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. Agora, o inimigo é traidor, ele é mentiroso, ele é assassino. Então, nosso Deus é santo, o inimigo é imundo, é profano. Então, eles são os opostos, né? Então, você tem que escolher um lado, porque só existem esses dois lados. Você quer ser joio, você quer ser uma pessoa que busca santidade, que fala a verdade, que é fiel, que é humilde, que é o contrário de orgulho, né? Nosso Senhor Jesus Cristo mostrou humildade, lavou os pés dos apóstolos, né? Foi batizado por João Batista, sendo que ele que era maior que João Batista, ele aceitou ser batizado por João. Então, nosso Senhor Jesus Cristo era humilde, ao contrário do nosso inimigo, que é orgulhoso, que ele quer sempre estar por cima, ele quer dominar pelo poder. Nosso Senhor Jesus Cristo nos conquista e dominou, conseguiu o título de Rei dos Reis pela humildade, falando a verdade e pela santidade, cumprindo todos os mandamentos. Santo é Deus. Então, neste capítulo, vocês têm que ficar bem claro isso na mente de vocês. Busquem a verdade, o amor e a fidelidade. Fujam dos atributos do inimigo, porque se você estiver praticando algum deles, se arrependa agora em nome do Senhor Jesus Cristo e confesse diante de Deus que você fez por ignorância, que você não sabia que isso era errado, ou por fraqueza, e peça para Jesus Cristo te ajudar a você vencer e parar de praticar essas coisas que são do maligno. Comece a praticar as obras do Espírito, que são através da leitura da palavra de Deus e através de você confessar Jesus Cristo como teu Salvador e você buscar a ajuda do Espírito Santo, você vai conseguir em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar aqui o estudo. Verso 7. E aconteceu, pois, ao cabo de 4 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesur, em Síria, votou o teu servo um voto dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então aqui o Absalão está contando uma mentira para o rei Davi. Ele está falando que ele vai pagar um voto que ele fez com o Senhor, ainda está fazendo isso em nome do Senhor ainda. Olha só como a mentira ficou pior ainda, né? Tem um mandamento que é não dizer o nome de Deus em vão. Aqui ele está usando o nome de Deus para mentir, né? Para enganar o rei. Porque ele tinha planos de ir lá em Hebrom para poder fazer uma revolta contra o rei, né? Santo Deus. Então é tudo premeditado, né? Como está escrito na Bíblia, né? Que o inimigo é astuto.
né? O Absalão também era astuto, planejando o mal. Que nós sejamos astutos para fazer o bem. Amém? Verso 9. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Então aqui ele já está querendo fazendo uma tática, colocando espias para fazer um levante, porque o povo é fácil de manipular, né? É que nas campanhas políticas eles vão indo de região em região e começam a gritar o nome do político, fazer festa, faz música, dá presente. Aí o pessoal fica a favor dele, né? Mesmo o Absalão está fazendo uma campanha política aqui, né? Para levar o coração do povo de Hebrom para ele, tá certo? E de Jerusalém foram a Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. E aqui ele levou 200 pessoas de Jerusalém com ele, ele mentiu para eles estavam na sua simplicidade, na inocência, muito provavelmente foram para acompanhar ele fazer o seu voto, e chegando lá, porque para chegar lá com bastante gente, para as pessoas que estavam lá em Hebrom, ver, olha só, o Absalão veio com 200 pessoas de Jerusalém, né? Olha só como ele é honrado, olha só como as pessoas gostam dele. Então, e tudo isso para poder enganar, manipular o povo, né? Nada de novo debaixo do sol, né? Até hoje o povo é manipulado, né? Santo é Deus. Verso 12. Também Absalão mandou vir Aquitófel, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele sacrificando os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificara, e vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então a comitiva do Absalão começou a aumentar, né? Então até ele pegou um conselheiro do Davi para apoiar sua campanha. Verso 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: O coração de cada um em Israel segue a Absalão. E disse, pois, Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então Davi, quando recebeu a notícia que a população lá de Hebrom já estava favorável a Absalão, ele sabia que o perigo, as consequências disso, né? Ele sabia do que o Absalão era capaz, porque ele já matou um dos seus irmãos, né? Então ele poderia muito bem ir e terminar de matar todos os outros príncipes e matar o rei para poder ficar com a coroa, né? Porque o objetivo do Absalão, ele nunca viu o Davi como pai, ele só viu a coroa, né? Ele só viu, e o Davi tá sofrendo tudo isso por consequências dos seus pecados, né? Por ter sido um pai ausente, né? Então o Absalão, ele não tinha um amor pelo Davi de pai, ele apenas queria estar perto da coroa, e por isso voltou, e agora ele tem o objetivo de conquistar a coroa para ele. Santo é Deus. Verso 15. Então os servos do rei disseram ao rei: Eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, e deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Aqui cumpriu a profecia do profeta Natã, que diz que o Davi ia perder suas mulheres, porque ele tirou a mulher de um homem, né? Matou, assassinou para poder ficar com a esposa dele, com a Betseba, né? Então aqui está cumprindo, Deus é fiel, ele cumpre aquilo que ele promete, né? E ele é justo, porque da mesma forma que o Davi roubou a mulher dos outros, agora ele vai perder suas 10 concubinas aqui para o seu filho Absalão. Tendo, pois, saído, o rei com todo o povo pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gate, a pé, caminhavam diante do rei. Então, olha só, os filisteus lá de Gate, que foram ajudaram Davi, aqueles 600 homens que, quando Davi fugia do rei Saul, né, eram aquelas pessoas rejeitadas da sociedade, e que o Davi abraçou eles e liderou eles, até ele conseguir a sua coroa, e trouxe eles com ele, né? Então esses aqui são fiéis a ele. Então quando começam as provas na nossa vida, a gente vê quem realmente é nosso amigo e quem não é, né? Isso fica evidente. Da mesma forma que a gente vê muito pessoa famosa, com muito dinheiro, aí ela perde tudo. Aí essa pessoa realmente vai ver aquelas pessoas que o amam de verdade, né? Ou que estavam apenas perto dele por causa do dinheiro, por causa das festas, né?
É assim até hoje, né? Então é muito bom. Ninguém gosta de passar por prova, por deserto, né? Mas só que nesses momentos são importantes para a nossa vida, porque a gente vê quem é aquela pessoa que está ao nosso favor, quem é aquela pessoa que nos ama de verdade, e nossos olhos são abertos, porque muitas vezes nós vivemos um engano. Você acha que está vivendo uma vida plena, satisfatória, mas você está vivendo um engano. E é necessário você passar por um deserto para você ver realmente tudo aquilo que você estava cometendo, fazendo de errado, e a injustiça que você estava fazendo com as pessoas que realmente te amam, e você dava mais valor para as pessoas que não estavam nem aí para você, só pensavam, só queriam, estavam com você por interesse, né? Então, às vezes é necessário uma prova vir para você abrir seus olhos, né? Aqui o Davi está vendo que aqueles 600 homens lá de Gate eram fiéis a ele. Santo é Deus. Disse, pois, verso 19: Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: Por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois força me é ir aonde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo, com beneficência e fidelidade. Santo é Deus. Então o rei Davi, ele está persuadindo eles a voltarem, porque o rei Davi, com muita compaixão, estava preocupado com a vida deles. Né? O rei Davi não tinha muito para oferecer para eles naquele momento, porque ele estava sendo fugido. Ele estava preocupado, né? E com a vida deles, com a segurança deles. Ele falou: essa guerra não é de vocês, essa batalha não é sua. Vocês são filisteus. Isso aqui é uma batalha entre Israel. É um problema entre pai e filho. Vocês não têm obrigação de vir comigo, né? Aí o Itai vai dar uma resposta maravilhosa para o rei Davi, Santo Jesus Cristo. Da mesma forma, nosso Senhor Jesus Cristo, várias vezes, quando ele fez aquela pregação pesada, vocês comerão da minha carne e do meu sangue, muitos discípulos se afastaram dele. E Jesus falou também: vocês também querem ir? Vocês também querem ir embora? Mas o apóstolo Pedro falou: para onde irei? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, Santo é Jesus Cristo. Então, às vezes, o nosso Senhor ele nos prova. Ele faz a gente querer acreditar que para a gente desistir, mas para ver até onde que a gente vai, Santo é Deus. Também foi assim com a mulher que foi pedir oração pela sua filha que estava endemoniada, né? E o nosso Senhor Jesus Cristo falou asperamente com ela, para ver se ela ia desistir, para ver até onde ia a fé dela, Santo é Deus. Então, muitas vezes, a nossa fé é testada, tá certo? Aqui, a fé do Itai foi testada, e ele foi aprovado. Da mesma forma que o apóstolo Pedro foi aprovado naquele momento, e essa mulher também que buscou a oração pela sua filha, que Jesus chamou ela, não vou dar a palavra aos cãezinhos, e ela humildemente falou: mas o cãozinho também come das migalhas da mesa que cai na mesa do seu Senhor. Santo Deus. Então essas pessoas que não desistiram alcançaram o milagre. Então muitas vezes a sua prova vai ser posta a teste, e para ver se você vai persistir e vai seguir o caminho da verdade, né? Porque muitas vezes parece que nós estamos seguindo um caminho que não vai ter sucesso. Porque o momento do deserto, da provação, é um momento que dá vontade de desistir. Só que aqueles que perseveram até o fim, estes alcançarão as bênçãos do Senhor. Amém? Então aqui verso 21. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também o teu servidor. Santo Deus. Então, seja para a morte, seja para a vida, não desista de Cristo. Aquele que resistir até o fim verá o reino do céu. Santo Deus. Então, aquele que resistir até o fim, aquele que não negar o meu nome, Santo Jesus Cristo. Está escrito na palavra várias vezes isso, né? Que a gente vai passar por provações, e aquele que não desistir herdará a coroa da vida eterna. Aquele que não negar o meu nome, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que estás no céu. Santo Deus. Então persiste, perseverança, tá bom? E é assim que nós passamos pelo deserto dando glória a Deus e alcançamos o objetivo que Deus quer para nossas vidas. Verso 21. Então Davi disse a Itai: vem, pois passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que havia com ele. E toda a terra chorava a grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Edrom, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. Então eles estavam indo para o deserto, tá? Pela provação, para a prova. O rei deixou da sua coroa e veio passar por prova. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou a sua coroa, a sua santidade, a sua plenitude, toda a sua divindade lá no céu, e veio aqui, a essa baixa terra, Santo Jesus Cristo, sofrer junto conosco aqui, tudo, passar por provações, passar por tentações no deserto, e foi mais que vencedor de todas as coisas, Santo Deus. Então o Davi aqui é na tipologia de Cristo, tá bom? E o Absalão do adversário.
Verso 24. Eis que também Zadok ali estava com ele, todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se acha graça nos seus olhos do Senhor. Ele me tornará a trazer para lá e me deixar ver a ela e a sua habitação. Santo é Jesus Cristo. Então o sacerdote Abiatar, ele quis levar a arca até o rei Davi. Aí o rei Davi, não, deixa a arca onde está, lá em Jerusalém, que é onde que Deus colocou ela lá. Se for bom aos olhos do Senhor, eu vou voltar para lá e vou ver a arca novamente e a sua habitação. Santo é Deus. Então o Davi estava confiante, depositou sua fé em Jesus Cristo, no Deus vivo, sabendo que ele o ajudaria a retornar. Santo é Deus. Que a gente tenha fé nas nossas provas, né? Verso 26. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a sua cidade, e convosco também vossos dois filhos, Aimás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. Santo Deus. E o Davi foi sábio ao fazer isso. A gente vai ver por quê, né? É que com certeza ele foi guiado pelo Espírito de Deus a mandar eles retornarem para Jerusalém. Verso 30. E subiu Davi pela subida das oliveiras. Presta atenção nesse verso 30 aqui. Subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Santo Deus. Então aqui, lembram quando Jesus Cristo ele estava para ser crucificado, ele fez aquela oração no Monte Getsemane, né? Aquele monte, esse nome Getsemane, ele significa Jardim do Monte das Oliveiras. Santo Deus. Então, muito provavelmente, o rei Davi ele estava indo, fez essa oração de sofrimento, de lamentação, de angústia, no mesmo local que Jesus Cristo também fez uma oração de angústia, de lamentação, porque ele sabia todas as dores que ele ia passar no madeiro da cruz. Santo Jesus Cristo. Então, olha só como a história de Davi ela é um reflexo, como ela aponta para a história de Jesus Cristo, para cumprir na vida de Cristo. Santo Deus. A Bíblia é maravilhosa. Santo Deus. Cada vez que eu leio isso aqui eu me emociono. Quando estou estudando, várias vezes eu me emociono, o Espírito Santo de Deus me visita, eu choro na oração antes de fazer o vídeo também. E aqui quando eu vi isso daqui, que eu descobri que Getsemane significa Monte das Oliveiras, e comparei com esse verso aqui, é lindo demais a palavra de Deus, né? Não tem como se emocionar, né? Santo Deus. Verso 31. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Actofel está entre os que se conjuraram com Absalão, pelo que disse Davi: o Senhor transforma o conselho de Actofel. Olha só o poder da oração. Quando Davi descobriu que o seu conselheiro Actofel estava do lado do Absalão, ele já fez uma oração para Davi. Fez uma oração para Deus, né? Ó Senhor, transforma o conselho de Actofel. Deus já ouviu lá no céu e já mandou providência na terra. Vocês vão ver como foi rápido a providência. Santo Deus. Verso 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, olha só que lindo. Ele está sem a coroa, o filho tentando matar ele, e ele está adorando a Deus. E você? A sua prova que você está passando aí, você está adorando a Deus ou você está reclamando da tua vida aí? Vamos adorar a Deus na prova, Santo Deus na luta, porque aquele que é fiel no pouco, Santo Deus no muito, Deus te colocará, Santo Deus. Aquele que não negar o nome nas perseguições, aquele que não negar a Jesus Cristo na perseguição, será honrado por ele no momento certo, Santo Deus. Então, vamos ser fiéis a Cristo a todo momento, principalmente nas provas, tá? Porque quando tá tudo bem é fácil ser fiel, mas quando tá difícil a prova é que Deus vê aquele que é trigo, que não é joio, né? Eis que Hussai, o arquita rei, ao encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. E disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltardes para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Actofel.
Então aqui o Davi, ele representa muito a Jesus Cristo, né? Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele não está preocupado em receber aliados, ele está preocupado com a segurança e com a vida dos seus amigos. Então ele está falando aqui para o amigo dele aqui, não, volta, vai lá para Absalão. Se você vir, você vai ser pesado aqui comigo, aqui, você vai sofrer junto comigo. Não tem necessidade disso. Vai lá e trabalha para o rei, né? Para o Absalão. E olha só como que a amizade é bonita, né? Olha o que vai acontecer aqui. E não estão ali contigo aqui. Porém, se voltardes para a cidade e disseres, perdão, verso 35, e não estão ali contigo Zadoquel e Abiatar, sacerdotes, e será que todas as coisas que ouvirdes da casa do rei fará saber a Zadok e a Abiatar, sacerdotes. Eis que estão também ali com eles seus dois filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles, aviso, me mandareis de todas as coisas que ouvirdes. Então aqui, um amigo do Davi foi lá e falou, olha, eu vou sim voltar lá para Absalão, mas não para servir a ele, mas para te dar notícias de tudo que está acontecendo lá. E também os sacerdotes, eles também serão de espias seus. E tudo que acontecer lá em Jerusalém, a gente vai fazer saber a você, Davi. Você é o nosso rei. A gente vai continuar sendo fiel a ti. Santo Deus, olha só que coisa linda a resposta da oração do rei Davi. Deus já mandou um amigo ali para ajudar o Davi a mexer no conselho do Actafel, porque ele estava preocupado que aquele conselheiro era muito sábio. E ele estava preocupado com o que ele ia falar para Absalão para poder prejudicar o Davi e a sua família, né? Mas aqui Deus preparou um amigo valente para o Davi para ir lá no conselho do Actafel e mandar sempre notícia para o Davi para ele poder se preparar. Santo é Deus. Verso 37. Hussai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Santo é Deus. Então o Hussai aqui era um amigão de Davi e foi para Jerusalém lá e vai manter sempre o Davi informado. Então tenham bons amigos, tenham pessoas que têm amor dentro do coração, que têm um Cristo. E muitas vezes é necessário passar por provas para você saber em quem você realmente pode confiar, né? Mas tem um amigo que você não tem segredo, que esse você pode confiar de todo o seu coração. É Jesus Cristo. Confesse a Ele todos os seus problemas, todas as suas dúvidas, todas as suas ansiedades. Entrega aos pés do Senhor em oração. E Ele é fiel e justo para te justificar diante do Pai e te ajudar em toda a tua necessidade. Essa é a palavra para nós hoje. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.